Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estou vindo aqui para trazer uma ótima notícia e é isso mesmo, reviravolta na revisão da vida toda. Por incrível que pareça, hoje, 9 de junho, quinta-feira, agora exatamente 19h29, tivemos uma notícia muito boa. Algumas horas atrás, essa notícia veio e é sobre a revisão da vida toda. Eu havia chegado, já tinha saído do escritório, cheguei em casa, peguei o celular e vi o pessoal me mandando a notícia. Eu falei, quer saber? Eu vou tomar banho rapidinho e vou voltar pro escritório para gravar, porque minhas coisas ficam tudo aqui de gravação. E a notícia é que houve uma reviravolta na revisão da vida toda. Foi decidido hoje, no plenário ali no STF, pelos ministros, de que o processo de ministros que já se aposentaram e que nesses processos houvesse pedido de destaque, o voto desses ministros deve ser mantido. Então acompanha comigo que eu vou mostrar a matéria para vocês, do que trata isso, as informações verdadeiras, e vou explicar um pouco o que rolou nesse plenário, o que aconteceu, as sugestões e o que ficou decidido. Pelo menos já sabemos, isso é uma ótima notícia para a revisão da vida toda. Muitos estavam aí tristes, desenganados, pensando que a revisão da vida toda pode ser que não passe, mas reacendeu a luz lá no fim do túnel. Não é verdade? Continua comigo até o final do vídeo. Antes de continuar, vou me apresentar para você que está me vendo. De repente é a primeira vez que você está vendo esse vídeo e não me conhece. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Peço para você também, se não é inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações, porque toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. Tá bom, gente? E é isso mesmo. Eu fui verificar e constatar para ver se já tinha alguma informação ali no sistema do STF, no site. E não tem. Tá? Eu verifiquei aqui. Tudo isso eu já havia comentado com vocês no vídeo de manhã. Né? Como eu já disse, 19h31 agora eu estou gravando esse vídeo. 9 de junho. É sempre bom falar a data, porque às vezes a pessoa está vendo esse vídeo e vai ver daqui a alguns meses. E não consta nenhuma informação no site do STF. Nem no plenário. Já fui dar uma olhada aqui no calendário de julgamentos, na pauta de hoje. Hoje é 9. Não encontrei nada nesse sentido, algum julgamento. Enfim, o que se trata esse julgamento? Então foi uma reunião, um julgamento no plenário dos ministros do STF e trouxeram, né, o ministro Alexandre de Moraes, ele trouxe uma questão de ordem, né? E ele sugeriu, o que ele trouxe nessa questão de ordem? Ele sugeriu a manutenção dos votos dos ministros que se aposentaram, que já votaram num processo e se aposentaram. E que nesse processo tenha sido lá no plenário virtual. E, eventualmente, se houver um pedido de destaque desse processo que estava no plenário virtual, e todos nós já sabemos que quando há um pedido de destaque, o processo ele reinicia, ele começa do zero lá no plenário físico, zerando todos os votos, inclusive dos ministros que já haviam aposentados e proferidos o seu voto. Então a sugestão do Alexandre foi o seguinte: vamos fazer o seguinte, senhores ministros, vamos manter nos processos que foram julgados no plenário virtual, se houver pedido de destaque, vamos manter o voto do ministro que é aposentado e que porventura já votou, seja relator, seja ministro que já votou. E no plenário estavam presentes 9 ministros, um estava virtual, e dos 9 ministros, 8 ministros seguiram o voto do ministro Alexandre de Moraes. Eles foram a favor ali da sugestão, da questão de ordem dele. Então isso é ótimo, porque sabemos que o Alexandre de Moraes ele pediu vista ano passado, né? Foi o último voto a ser apresentado, pediu vista, demorou alguns meses para devolver o processo, mas quando devolveu, o voto dele foi favorável e foi muito bem fundamentado. Depois do relator, acho que foi o voto mais fundamentado, concentrado, jurídico, com várias fundamentações impecáveis. E o voto dele, e foi justamente o Alexandre de Moraes que trouxe essa sugestão, uma sugestão ponderada e razoável. Por quê? Gente, né, é um absurdo, e a gente estava discutindo isso. Né, os advogados que fazem a defesa também lá perante o STF levantaram essas questões também.
de que devesse ser mantido o voto do ministro que foi aposentado. No caso em questão da vida toda, o Marco Aurélio se aposentou, era relator, primeiro voto favorável ia ser desconsiderado. No plenário hoje, bateram o martelo e vão manter o voto do ministro Marco Aurélio. Sendo assim, o ministro André Mendonça ele não vai atuar nesse processo, ele não vai votar. E pasmem, eu falei para vocês que tinha 9 ministros presentes no plenário votando essa questão. 8 foram favoráveis e um foi divergente. E sabe de quem foi? Do ministro André Mendonça. Ele divergiu, dizendo que ele queria fazer parte do processo. E eu pergunto, será que a gente pode presumir alguma coisa se ele fosse votar então aí no processo da vida toda? Né, ele ia apresentar o voto. E ele divergiu dessa sugestão do ministro Alexandre de Moraes, coisa boa não viria. Não posso julgar, uma sugestão. Então, isso é uma ótima notícia, porque podemos então dizer que a revisão da vida toda, antes mesmo de iniciar o processo lá no plenário físico, ela já está 1-0 para os aposentados. Então teremos 10 ministros votando nessa revisão, nesse processo que iniciará lá no plenário físico. E por incrível que pareça, o ministro Nunes Marques, ele que foi o voto divergente, que foi o responsável pelo pedido de destaque, ele seguiu a sugestão, a questão de ordem do ministro Alexandre de Moraes, de manter o voto do ministro aposentados, e ele acrescenta, ele faz um pedido, fala, eu sigo o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, mas eu acrescento um pedido, de que essa decisão aqui, ela surta efeito, ela reflita nos demais processos no mesmo sentido. Se foi julgado no plenário físico, houve pedido de destaque, e se teve voto de ministros que já se aposentou, que se ausentou, que seja mantido nesses processos também. Foi uma ótima sugestão e os demais ministros também seguiram, não foram contrários a essa sugestão do ministro Nunes Marques. Surpreendente, né, gente? Que reviravolta. Então, podemos dizer que a revisão da vida toda está 1-0 para os aposentados, porque o voto do ministro Marco Aurélio ele foi mantido. O André Mendonça não vai votar, queria votar. O Nunes Marques, que pediu destaque, concordou com a sugestão do Alexandre de Moraes e sugeriu manter isso para os demais processos também, que podem favorecer outras pessoas em outras questões, né? Muito bom, reviravolta, surpresa, isso nós somos pegos de surpresa. Então, isso acende a luz lá no fim do túnel, né, gente? Isso traz esperança aí para nós, para vocês, de que a revisão da vida toda ela pode ser aprovada. E complementando, o ministro André Mendonça, ele trouxe uma sugestão, né, que quando ele foi apresentar o voto, divergiu, e ele sugeriu que, se houver a continuidade do processo lá no plenário físico, que haja também novas possibilidades de sustentação oral, tanto da defesa da parte dos aposentados, quanto da defesa do INSS. Né? Só que os ministros discordaram desse pedido. Eles disseram que só seria possível abrir prazos para novas sustentações orais se houvesse ali um fato novo. E já estamos cansados de ver e sabemos, e de falar sobre isso, de que não foi apresentado nenhum fato novo. As notas apresentadas lá, pelos valores apresentados pelo INSS, de que são valores altíssimos, não são considerados como fato novo. Nada que altere a condição do processo. Nesse sentido, os ministros discordaram do André Mendonça, dizendo que não vai ser aberto para sustentação oral. Ou seja, gente, nós podemos presumir o seguinte: a revisão da vida toda já está 1-0. Presumir não, nós podemos afirmar. A revisão da vida toda já está 1-0. O André Mendonça não vai votar. O ministro Marco Aurélio vai ser mantido o voto dele. Não será aberto para a sustentação oral. Ou seja, o processo ele vai continuar como estava. Já houve sustentação, já houve discussão, já houve produção de prova, já houve tudo. O que vai acontecer? O processo do plenário físico, ao se iniciar, porque ainda tem aquela questão do pedido de destaque, se vai manter, se não vai manter, acredito que vai ter esse julgamento da plenário físico, só que vai acontecer, os ministros irão manter os seus votos. O Alexandre de Moraes vai manter o voto favorável, o Nunes Marques já foi mantido favorável, o
Fachin votou favorável. Então todos só vão manter o meu voto, manter o meu voto, manter o meu voto. O que vai acontecer no final? O presidente que estará presidindo ali o plenário só vai trazer a sentença e vai dizer o quê? Revisão da vida toda aprovada. É isso que vai acontecer, gente. Só não vai juridicamente, inclusive uma pessoa me ligou hoje, eu fiz a revisão da aposentadoria dele, e ele me ligou pra gente conversar sobre a questão do processo dele. E ele perguntou para mim o que eu acho que iria acontecer. Eu falei, juridicamente, eu acredito que a revisão da vida toda vai ser aprovada. Então, dizendo tudo isso para vocês, juridicamente, a revisão da vida toda vai ser aprovada e vai ser nesse sentido que eu falei para vocês. Vai iniciar lá no plenário físico, todos os ministros irão manter os seus votos, tá? E também, o ministro Alexandre de Moraes, ele apresentou outra sugestão. Levantou outra questão de ordem ali, dizendo que julgamentos que já estavam com 11 votos lá no plenário virtual, ele sugere que não haja pedido de destaque. Aí o Nunes Marques até se manifestou dizendo que ele não era o único e que já tinha feito aquilo, que outros ministros já fizeram, mas falou que não haja pedido de destaque quando tiver 11 votos. Aí, se não me engano, acho que foi o Fachin que já falou que concorda e tudo mais. E o ministro que estava online virtual, ele falou, se for se estender muito para outras questões, eu vou pedir vista para me estudar mais o processo. Aí, o presidente lá da casa, do STF, ele disse que é para levantar essas questões e mandar para ele que vai ser julgado ainda. E nesse plenário ficaria decidido somente a manutenção dos votos dos ministros já aposentados. Então ficou decidido isso, gente, que os ministros aposentados e que votaram, eu vou trazer aqui para a vida toda. Marco Aurélio aposentou, votou favorável, o voto dele está mantido. André Mendonça não vai votar. Serão só 10 ministros, então já podemos saber ali, presumir, né, gente? Porque tudo é uma caixinha de surpresa. Deixa eu mostrar para vocês aqui. No site, então, eu tentei mostrar aqui no site, só que não tem nada atualizado. Deixa eu atualizar a página. Provavelmente vai aparecer amanhã. Mas eu vou ver aqui no G1, porque me mandaram essa notícia no G1. Então vamos ver. O STF decide que voto no plenário virtual continua valendo após a aposentadoria de ministro. Decisão vale para casos em que o julgamento começa no plenário virtual do Supremo, mas acaba sendo levado para o plenário físico, quando pede destaque, né, gente? Atualizada há 3 horas. Fresquinha essa notícia. O STF decidiu nesta quinta, dia 9, que os votos apresentados por ministros em julgamentos no plenário virtual continuarão valendo se o caso for levado para análise do plenário físico, após a aposentadoria desse ministro. A decisão atinge a atuação do ministro André Mendonça, que assumiu a vaga no Supremo no ano passado no lugar do Marco Aurélio. Plenário virtual, os votos dos ministros são computados no sistema eletrônico da Corte. Entretanto, ao longo do julgamento, qualquer dos ministros pode pedir vista, mais tempo para análise. O destaque do processo, o que faz com que ele passe a ser julgado. O que aconteceu com a revisão da vida toda, né, gente? O André Mendonça. O STF tem analisado diversos casos em que, ao chegar no plenário físico, o caso aponta com o voto de ministros já aposentados. Isso não é específico da revisão da vida toda, não. Muitos casos estão passando por isso. O ex-ministro Marco Aurélio, que se aposentou no ano passado, chegou a pedir que seus votos já proferidos fossem mantidos. Esse pedido foi negado pelo presidente da Corte, o Fux, em outubro do ano passado. Até então, eu ia parar de ler para vocês aqui, porque resumindo, naquilo que eu falei para vocês, mas que bacana. Até então, pelas regras internas do STF, do Supremo, quando o ministro pedia o chamado destaque, o processo era levado para julgamento plenário presencial, plenário físico, e a votação recomeçava do zero. Portanto, nenhum voto era preservado, nem mesmo do relator. O novo entendimento foi aprovado por 8 votos a 1. O ministro André Mendonça votou contra. Que surpresa, né, gente? Sucessor do Marco Aurélio no Supremo. Ele não poderá votar nos processos em que o ex-decano já apresentou o seu posicionamento. Graças a Deus. Mendonça argumentou que a regra fere a ampla defesa. Se reinicia o julgamento, que direito a parte tem de convencer o ministro que se aposentou?
o jogo já começa com 2 a menos, afirmou. Na revisão da vida toda, a mudança de posicionamento impacta em um dos julgamentos mais esperados do ano, sobre a chamada revisão da vida toda do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Basicamente, gente, deixa eu ver aqui no final. Vou deixar esse link aqui para vocês verem. Isso, vou deixar esse link aqui para vocês verem. Mas é isso, gente, uma ótima notícia. Voltei aqui no escritório hoje à noite só para trazer esse vídeo para vocês e atualizá-los. Então, a luz se acende, a esperança se renova. Não deixem de procurar um especialista, não deixe de procurar um advogado, um contador que seja experiente para fazer o pedido da sua revisão da vida toda, para calcular. Por isso que eu coloquei o link na tela aí. Se inscreva, procure seus direitos. Você é aposentado há menos de 10 anos, não superou o prazo decadencial? Procure seus direitos. Vá atrás, faça o cálculo, veja se você tem direito. Faça o pedido. Tudo está caminhando, tudo está indicando para que essa revisão ela seja aprovada. E essa revisão é a revisão, uma das revisões, um dos julgamentos mais esperados dos últimos 2 anos, né? E ela é muito importante, porque vai trazer uma reviravolta, vai mudar a vida de muitos aposentados que hoje estão em numa situação difícil, tá? Então compartilhe esse vídeo no seu Facebook, no grupo da família, no WhatsApp, e para as pessoas verem os aposentados, se inscreva, procure um especialista, procure um advogado, nos procure, nós vamos entrar em contato e vamos fazer o atendimento. Isso se você ainda não fez a sua revisão, para verificar se é vantajoso para você. Tá bom, gente? Eu fecho aqui, encerro aqui com essa última notícia. E mais uma vez eu afirmo, revisão da vida toda, então, está 1-0 a favor dos aposentados. Vamos esperar aqui, daqui para frente, como que vai ser. Certo, gente? Muito obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima.